Pessoal, para aprender a dividir números racionais, porque lembrando que os números racionais não são apenas números com vírgula, números decimais, são também frações, principalmente frações, tá? Além de números naturais, números inteiros também são racionais. Então, para dividir números racionais, nós precisamos entender primeiro o que é inverso de um número racional, tá? Então vamos aqui. O que é inverso de um número racional? Bom, vamos pensar num exemplo, tá? Então, se eu pensar no número 2, qual seria o inverso de 2? Primeiro, 2 é um número racional. Por quê? Por que 2 é um número racional? Mas principalmente porque ele pode ser representado por uma de números. 2 é um número racional porque ele pode ser representado por uma fração de números inteiros com um denominador diferente de 0. Tá? Então, isso quer dizer que 2 pode ser escrito, por exemplo, como 2 sobre 1. 2 sobre 1 é igual a 2? 2 sobre 1 é uma fração? 2 sobre 1 é uma fração de números inteiros? Sim. Com um denominador diferente de 0? Sim. Tá? Inverso desse número, então o inverso desse número é nada mais do que inverter a fração que representa ele. Então, meio é o inverso de 2, tá? Claro, a gente não precisa ficar fazendo tudo isso aqui na hora que a gente quiser pensar no número inverso. Se o número é inteiro, basta colocar 1 sobre ele, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, B, eu quero o inverso de menos 3. Então, o inverso de menos 3 é 1. Como o menos 3 é um número inteiro, o inverso de menos 3 é 1 sobre menos 3. Ok? Então, 1 sobre menos 3 é o inverso de menos 3. E se o número não for inteiro? Né? Então, vamos pensar numa situação onde o número não é inteiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui onde o número não é inteiro. Por exemplo, 2 terços. Não é um número inteiro, mas é racional. Qual seria o inverso de 2 terços? Só inverter a fração, né? 3 meios. 3 meios é o inverso de 2 terços. Ok? E se o número apresentado, o número racional apresentado, for um número escrito na forma decimal? O que a gente faz? Transforma em fração. Como transformar esse número decimal em fração? Escreve ele sem a vírgula e no denominador coloca um 1 seguido de quantos zeros? Depende. Quantas casas ele tem? Ele tem 2 casas decimais, então eu vou pôr 2 zeros. Certo? Então, o inverso de 0,03 ou de 3 centésimos é 100 terços. Quantas vezes o 3 cabe no 100? Faz o contrário. 100 dividido por 3. 33 e uns quebrados, né? Então, cabe 33 vezes. Então, pensa. 3 vezes 33... 99. Sobra quanto, então, para 100? E repete o denominador. Então, quantos inteiros tem nesses 100 terços? E mais 1 terço. Essa aqui, só para lembrar, é a fração, né? A forma mista dessa fração. E essa seria a forma imprópria. Né? Então, e se o número apresentado estiver na forma mista? Por exemplo, 2 inteiros e 3 quartos.
transforma em fração imprópria. Então, como eu faço isso? Pega o denominador, multiplica a parte inteira, pega a resposta e soma no numerador. Então, 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Repete o denominador. Então, o inverso de 2 inteiros e 3 quartos é 4 onzeavos. 4 onzeavos é o inverso de 2 inteiros e 3 quartos. Ok?